Edinho Sá. Sou aluna do Grupo de Informática 2 da UEM, do campus Parnamirim. Hoje vamos falar sobre o Infocast, com o tema de técnicas e a jornada da vida. E agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma garota do cabelo prateado, vivo bastante escuro, uso óculos, estou com uma camisa preta com tons brancos e azuis. E estou aqui com o meu lado, Maria Heloísa, que também é aluna do campus e também faz informática. E agora ela vai se autodescrever. Eu sou Maria Luísa e eu pratico arte marcial karatê, estilo Shotokan, e eu vou me autodescrever. Eu sou uma menina de pele clara, cabelo cacheado e tom castanho, e estou com uma trança no cabelo, estou com uma camisa azul com detalhes brancos. Bom, queria começar a falar sobre a jornada da bicicleta. Heloísa, o que lhe atraiu no cara do campo? E como iniciou a sua jornada? Minha jornada se iniciou através da escola, porque né, na escola que eu estudava, tinha um programa para a gente praticar esporte no contraturno. E eu acabava que eu praticava todos os esportes. E um deles era karatê. Só que um tempo, eu fui me interessando mais pela arte marcial e entrei no dojo. E depois disso, eu comecei a frequentar os treinos, né? E frequentar as competições. Antes de você participar desses projetos que sua escola ofertava, você tinha algum conhecimento sobre arte? Não fazia a menor ideia do que era, sinceramente. Quando eu entrei foi tudo novo para mim. E quais foram os desafios até você chegar na sua atual faixa? Para mim não teve tantos desafios grandes, entendeu? Mas foi um pouco difícil no começo para mim, porque eu tive um pouco de dificuldade de aprender os movimentos. E foi um pouco complicado para o meu professor me ensinar. Então, ele teve um tempinho para ter que se adaptar comigo. Só que findou que ele conseguiu me ensinar, eu consegui aprender, e desenvolver bem. E com isso eu comecei a ter uma boa prática. Mas realmente no começo foi muito bem para mim aprender. Quantas competições você já participou no decorrer de... Jesus, não faço a menor ideia. Sei que foram um número considerável. Mais de 15. Quando você começou a praticar, em qual cidade você morava? Eu morava numa cidade chamada Boa Saúde, que fica no interior do Rio Grande do Norte. E é uma cidade pequena. E nessa época que eu comecei, não tinha muita verba para o esporte. Sobre as competições, como era a questão do deslocamento da cidade, da lá. Era complicado, porque muitas das vezes a gente não tinha o apoio da prefeitura para ter transporte, para ir para lá, para vir para cá, entendeu? Então, era assim, o professor tentava arrumar com a prefeitura não conseguia dar pra gente. E acabava que a gente ia ter que dar nosso jeito. A gente arrumava um bocado de carro, assim, pra gente poder vir. Todo mundo separado nos carros pra poder vir pra Natal e competir. Aí tinha questão toda de alimentação que a gente tinha que levar, gasolina, esse negócio era um gasto bem grande, né? Quando, nos campeonatos, quando tinha algum participante que ganhava alguma premiação boa, em primeiro lugar, assim, como era a reação da prefeitura? O que eles faziam? Teve um caso específico que aconteceu comigo, que eu acabei ganhando um campeonato que tinha certo nome na época. E acabou que a gente teve que fazer uma apresentação na escola, uma semana depois desse campeonato. Eles acabaram descobrindo que eu tinha ganhado esse campeonato, porque eles não ligavam muito pra gente, entendeu? Eles não estavam se importando com o que a gente fazia. Mesmo que fosse uma iniciativa para ajudar as crianças a não estarem no meio da rua fazendo alguma coisa que não seria muito certa,
Eles não ligavam muito pra isso nessa época. Então, quando eles descobriram, principalmente a escola fez isso, eles quiseram que eu deixasse meu troféu na escola. Pra eles, como se eu tivesse competido pela escola, ganhado pela escola, como se a escola tivesse me apoiado. E na hora eu disse não. E eu, mesmo sendo criança, eu não achei aquilo certo, né? E neguei até o fim. Passei uma semana negando isso. Qual é a sua opinião sobre essa questão da prefeitura de não ofertar transporte nem nada para deslocar os atletas e das competições, mas aos atletas receberem premiações boas, tipo, eles terem dar ação para a cidade, sem que eles não ajudaram em absolutamente nada. Na época que eu morava lá, era muito ruim em questão de esporte. Todo esporte tem muita dificuldade de ter alguma verba, alguma coisa para ajudar no transporte, para ir para outra cidade para competir. A gente não tinha muito essa ajuda da prefeitura. Só que realmente, às vezes, eles queriam meio que, tipo, levar os créditos. Não acontecia frequentemente porque a gente não deixava. A gente sempre disse que foi a gente, porque a gente deu o nosso jeito e fez. Só que hoje em dia, eu vejo que lá mudou muito. Com o tempo que passou, tal. Hoje em dia há mais verba para esporte lá. Hoje em dia há mais apoio da prefeitura, da escola, e tudo lá tem um apoio muito legal. E eu fico muito feliz por isso. Mesmo que não aconteceu comigo, mas eu fico muito feliz que as pessoas que estão agora lá têm esse privilégio. Então, hoje em dia é bom, relativamente bom, né? Eles têm transporte, tudo direitinho. Então, eu fico feliz por isso. Na sua época em que você competia, qual era a sua relação com as pessoas do jogo e o seu sensei? Existiam muitas pessoas no meu dojo que eu gostava muito e que davam muitos conselhos para mim, que eram as pessoas mais velhas. Daram muito em questão de técnica e comportamento. Também existiam muitas pessoas que eu não me dava muito bem, obviamente. Só que o meu sensei, principalmente, foi uma das pessoas que mais me apoiou nessa época. Mesmo no começo sendo bastante teimoso, ele nunca acreditou em mim e ele sempre acreditou em mim. Então, quando era campeonato, ele sempre dizia, Heloísa vai, porque Heloísa está preparada. E eu me sentia muito bem em ser reconhecida dele. E ele sempre fez de tudo para me ajudar a melhorar minhas técnicas, a me desenvolver como atleta e como uma pessoa. Tipo, nos dois jogos, eu frequentei dois vídeos. Nos dois, os professores são maravilhosos. E maravilhosos na minha vida. E além dele cobrar de eu ser uma boa atleta, ele sempre cobrava de eu ser uma boa filha e uma boa estudante. Então, eu não podia dar trabalho à minha mãe, eu não podia fazer muita coisa de errado. Sem fazer, na real. E também eu precisava ir bem na escola. Então, tanto eles me ajudaram a me desenvolver como atleta, me desenvolver minha saúde, consequentemente, como me ajudaram a me desenvolver como pessoa. Como era a reação da sua mãe à questão das competições? O que ela achava sobre? Minha mãe sempre dizia pra mim, antes de cada competição, ela sempre dizia, eu tô tentando fazer o máximo pra você ir. Ela trabalhava muito pra eu poder frequentar essas competições. Então, quando a gente chegava lá, ela sempre dizia pra mim, eu não me importo se você ganhar ou perder. Eu me importo se você tá se esforçando ou não. Então ela sempre prezava muito pelo meu esforço. Não dar corpo mole, não ficar de preguiça na hora da luta, entendeu? Ela sempre queria ver que eu tava me esforçando. Se eu perdesse, fazendo o melhor que eu podia fazer, entendeu? Então ela sempre pediu muito meu esforço. Do mesmo jeito que ela se esforçava para eu poder estar lá, eu tinha que me esforçar para poder ganhar. Mas ela nunca foi o tipo de pessoa que dizia que era para mim só ganhar, entendeu? Ela dizia pra mim que do mesmo jeito que eu sabia ganhar, eu tinha que saber perder. E que nunca na minha vida eu poderia chorar depois de eu ter perdido. Porque era frequente a gente ir pra competição e chegar lá, uma pessoa perder, uma criança, principalmente adolescente, e chorar, mas não chorar. E tipo, às vezes fazer um birra. E minha mãe sempre
disse que aquilo ali não era pra acontecer. No dia que eu perdesse, era pra mim saber perder. Então, minha mãe sempre ficou muito orgulhosa em questão de chegar em casa, trazer as medalhas. Ela sempre fazia questão de mostrar para todos os parentes minhas medalhas. E toda vida que, olha, até hoje, toda vida que alguém vai visitar a minha casa, minha mãe sempre fala, Heloísa, traz as caixas da medalha pra lá. E ela sempre, até hoje, ela deixa todos os troféus, os primeiros troféus, na estante, na sala, para todo mundo ver. Então ela é muito orgulhosa em questão de competição. E sempre se esforçou muito para me instalar. Nas suas primeiras competições, o que você sentia? Medo. Eu senti minha primeira competição, graças a Deus, foi na minha cidade. Tive duas primeiras competições, uma municipal e uma estadual. A municipal foi um pouco tranquila. Era entre as pessoas do hoje, já conhecia, já tinha aquele costume. Eu senti medo na hora da luta, só que com o tempo eu fui me acostumando e vi que aquilo não era uma coisa ruim pra me ter medo. Era uma coisa que era pra mim, como é que eu digo? Eu tava feliz em me esforçar para estar ali, né? Então, quando foi no meu segundo campeonato, que seria o meu primeiro estadual, eu cheguei lá no ginásio, estava lotado de gente, totalmente completamente diferente do que eu tinha participado antes. Eu fiquei apavorada, eu fiquei com tanto medo. E a torcida das meninas que estavam lá gritava o nome delas, e gritavam dizendo que eu ia perder. E eu comecei a ficar com muito medo e, tipo, tem como você vai murchando, você vai se aquietando assim, você já vai, eita, eu vou perder. Aí, do nada, chega minha mãe e meu tio do nada. E começa a gritar. Aí aquilo me deu uma força tão grande. E, mesmo eu sendo nova, eu, eu senti que eles tinham orgulho de mim. E me deu força pra mim ganhar. Como a prática influenciou o seu preparo físico e mental? Perdão. Questão de preparo físico. Eu tenho uma vontade em questão de saúde. Eu sempre fui uma criança que tinha muita saúde. Eu era muito difícil de adoecer. Muito. Era raro eu adoecer. Até o tempo que a pessoa passa frequentando, o tempo que você tem menos doença porque você sempre está fazendo um esporte que exige muito do seu físico. Então você tem que estar em forma. E os professores sempre exigiam muito uma boa alimentação. Pra gente chegar lá no treino e dar o nosso melhor, para não passar mal por falta de alimentação. Então, principalmente o meu seguidor, ele focava muito na alimentação. Ele sempre chegava e falava assim. E aí, quando os biscoitos começa a semana, biscoito tipo treloso, refrigerante, e ele ficava dizendo pra minha mãe pra eu não tomar, pra ela não me dar muita coisa industrializada, coisa que poderia me fazer mal. E principalmente perto de competição. Ele era muito cuidadoso com a gente em questão de alimentação. Então ele sempre cobrava a gente ter uma boa alimentação e isso fazia com que a gente tivesse uma boa saúde. E na questão mental, eu entrei no karatê nova. Eu entrei de 8 para 9 anos. Já ia fazer 9 anos. Então, quando eu entrei, eu tava meio que desenvolvendo, saber como é que era a vida, entendeu? Como era o mundo e tal. E aquilo me deu um caminho muito certo. De eu nunca fazer nada de errado. E a filosofia do karatê eu acho muito bonita. É uma coisa muito respeitosa, você tem que respeitar todos, principalmente os mais velhos. Então a gente tem, no karatê tem essa cultura, entendeu? Por exemplo, você tá passando por um faixa preta, você tem que cumprimentar ele, você deve respeito a ele, entendeu? Seu professor, você tem que ter respeito a ele, e não só a ele. Você tem que ter respeito tanto às pessoas que são faixas maiores que a sua, como pessoas que estão, por exemplo, na faixa branca. Você tem que ter o mesmo respeito com as duas pessoas. Isso me moldou muito em ver isso. Principalmente nos dois jogos que eu participava. Eu sempre prezava muito pelo respeito e pelo caráter. Porque, tipo assim, você ousasse.
bater em alguém fora do dojo, quer dizer, bater, brigar, não tinha suspensão, era expulsão, você não botava os pés lá dentro. Eles não queriam pessoas que tivessem má conduta lá, entendeu? Eles sempre prezaram por uma boa conduta do atleta. Como eu disse, eles queriam que você fosse tanto um, um bom atleta, um bom filho e um bom estudante. No todo, para mim, se você é um bom filho e um bom estudante, você é uma boa pessoa, entendeu? Então, eles sempre prezavam por isso, pelo você ter caráter e ter uma boa conduta. E para encerrarmos, você teria algum conselho para dar para quem está começando agora? Então, É, é difícil no começo, às vezes, porque, tipo assim, às vezes é uma coisa muito nova para a pessoa. Então, você sente dificuldade de acompanhar o ritmo dos pessoas que estão ali do seu lado, no jogo. Assista, é uma arte marcial muito boa, porque além dela desenvolver o seu corpo, ela vai desenvolver o seu mente. O karatê você vai ver que corpo e mente é uma coisa que anda junto. Você não consegue lutar com um corpo meio fraco, mas você também não vai conseguir lutar se sua mente estiver fraca. Então você tem que fortalecer os dois. O karatê tem muito isso, de fortalecer a mente. Então, não desistir e tal. E eu sempre digo pra minha irmã, principalmente, né? Que meu sobrinho vai fazer karatê quando ele for com a idade certa. Porque, principalmente quando você é criança, é muito bom, você tem uma conduta muito boa. Eles sempre pedem pra você ser uma pessoa de boa conduta. Então, isso vai lhe ajudar muito na vida. E sempre, tipo assim, fazer uma ativação sempre é bom pro seu corpo, pra sua mente, faz você relaxar, você extravasar, tal. É muito bom. Então, eu aconselho que uma pessoa iniciante não desista e não tenha medo de competições. Tipo, mesmo que outras pessoas cheguem para você dizer que você não consegue, você coloca na sua mente que você consegue. É só você treinar que você consegue. Qualquer coisa. então, muito obrigada pela participação. Foi agradecendo. E bom, gente, estamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é